povo, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Pode Incluir, o seu podcast da inclusão. Hoje nós estamos aqui com uma belíssima terapeuta ocupacional, maravilhosa, personagem de um desenho da Disney. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Essa aqui tem um local, gente, que é um pedacinho do céu na terra, que é a IP Motriz, terapeuta ocupacional, tem o portal do desenvolvimento infantil. Gente, é muita qualidade para uma pessoa só, né? Leilane Pérez! Oi, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu já estava ansiosa para vir aqui. Eu falei assim, uai, a Elaine não vai me chamar, não? Me chamou, jogou no ar, mas aí a gente não conseguiu marcar, né? Mas que bom que deu certo. Olha que arte linda, gente. IP Motriz. Gente, vocês vão amar conhecer essa mulher. Você, mãezinha, fica aí no sofá, vai lavar a louça, vai fazer o que quiser, mas escuta que hoje vocês vão ter uma aula. Tenho certeza que vocês podem absorver o máximo possível, que aqui é uma enciclopédia humana, então ela vai poder passar várias diquinhas para vocês também, falar um pouquinho do desenvolvimento que ela faz com as nossas crianças. Eu aqui, experiência própria, o Miguelzinho voltou a comer frutinha, carne, graças ao trabalho dela desenvolvido. E olha que foi por pouco tempo, viu, gente? Mas ela sim conseguiu desenvolver com o Miguelzinho, graças a Deus, esse trabalho maravilhoso que ela executa, né? Então, tenho certeza que vocês vão amar. E eu já vou pedir para vocês se inscrever aí, aperta esse botão aí. Eu tô esperando. Vou ficar aqui enquanto você não apertar. Já apertou? Agora no coração, né? Agora ativa o sininho também de notificação. Comenta aí que você tá amando. Nem começou, mas você já amou. E aí, já comenta aí também. E a gente tá com o nosso QR Code aí na lateral. Se você quiser depois parar o videozinho, apertar aí, coloca na televisão, faz o que quiser. Mas faz o Pix aí pra gente para poder ajudar o nosso trabalho do Projeto Incluir, tá bom, pessoal? E é isso. Leilane, a gente tem aqui alguns apoiadores, pessoas que fazem acontecer, né? Que a mágica aconteça aqui no Pode Incluir. E o Pode Incluir ele só existe com a ajuda dos nossos apoiadores, né? Assim como você tem essa empresa maravilhosa. Gente, é um lugar maravilhoso aqui no Valparaíso que vocês vão amar. Obrigada. Pode ter certeza. Depois que ela fez lá o espaço de psicomotricidade, né? De integração sensorial. Integração sensorial. Gente, a coisa mais linda. O Miguelzinho não teve a oportunidade de conhecer ainda, não, mas irá conhecer logo, logo. Nós temos aí a Agência Observe. Eu quero que vocês vão lá no Instagram, Agência Observe, conhece o trabalho desses meninos. Essa imagem aqui, 4K Full HD, maravilhoso, é da Agência Observe. Segue eles lá no Instagram, tá bem? Agência Observe. E esse espaço maravilhoso, Área Cowork. Gente, você que precisa de um local para trabalhar tranquilo, que você pode fazer network com outras pessoas, é aqui no Área Cowork. Instagram, área.cowork, tá bom? E venha compartilhar, sei realizar com o pessoal do Área Cowork. A Way Clube de Negócios são jovens empreendedores que têm assim aquela sacada, ideias. Eles têm um podcast também aqui no Área no Ar. Vocês vão amar. Vê lá no YouTube e no Instagram. É a Way Clube de Negócios, tudo junto. Gente, vocês precisam conhecer eles. E por fim, Base Multicred, que é essa empresa maravilhosa. Você quer fazer antecipação do FGTS, você que quer fazer empréstimo consignado com uma empresa idônea que vai poder te dar a segurança de conseguir fazer um consignado com qualidade e rapidinho, é o pessoal do Base Multicred, tá bom, pessoal? Então, a gente vai deixar aí na legenda as descrições, o Instagram, a gente vai deixar também da Leilane. Opa! Leilane. E da IP Motriz, tudo para vocês estarem seguindo depois, tá bom? Quero que vocês sigam e falem, ó, vim pelo Pode Incluir, tá bom? Então, meu amor, quero que você fale primeiro, quem é você? Vamos lá. Oi, todo mundo, de novo.
Eu sou Leilane, sou terapeuta ocupacional, formada em 2017 pela Universidade de Brasília, né? Mas eu acho muito interessante que antes de currículo, né, a gente tem toda a nossa ocupação, né? Então, sou esposa, sou mãe de gatos, sou filha, sou tia, sou irmã, né? Tem todas essas ocupações. Tem os meus pequititinhos também, que são os meus pacientes, que eu carrego eles no meu coração. E a gente tem uma pessoa assim, meio com a cabeça meio bagunçada, assim, que inventa de chefiar alguns empreendimentos, né? Então, no caso, o meu primeiro empreendimento é a terapia ocupacional, como profissional mesmo. Então, eu comecei, decidi fazer terapia ocupacional antes mesmo, porque geralmente as pessoas decidem ser terapeuta ocupacional sem muito conhecer, mas eu escolhi terapia ocupacional porque eu me apaixonei pelo objetivo da terapia ocupacional, que é capacitar as pessoas, que é conseguir, na verdade, promover as pessoas a independência e autonomia, seja por uma dificuldade, uma deficiência emocional, motora, cognitiva, sensorial. Algumas dessas situações podem impedir com que essa pessoa consiga ser independente. No contexto das minhas crianças, que é a minha especialização, que é a pediatria, trabalhar com a criança que ela consiga imitar, que ela consiga, na verdade, vamos falar de ocupação, né? Brincar, que é a principal ocupação da criança. Então, a criança, a partir do brincar, que ela consegue, que ela aprende a comer sozinha, que ela aprende a se vestir, que ela aprende a escrever. É brincando que ela aprende, e que ela se desenvolve. Então, brincar é a principal ocupação do desenvolvimento infantil e é a minha principal objetivo com as minhas crianças. E vem aí também o estudar, que é uma ocupação importante para as crianças, e realizar as atividades de vida diária de forma independente. O que são atividades de vida diária? Exemplo, pegar um copo, levar até a boca e beber sem derramar, comer como pequenininho com a seletividade alimentar, se vestir sozinho, que eu já falei, né? Então, são pequenas atividadezinhas que às vezes elas são tão mínimas, mas quando a gente perde essa habilidade, a gente sente o tanto que ela impacta a nossa vida. Então, se a gente for falar de adultos, a gente escovar os dentes, a gente nem lembra praticamente, mas quando a gente perde um movimento que atrapalha essa atividade tão importante, ela de tão pequena ela se torna muito grande. Então, são atividades assim, são essa sensação de liberdade, essa sensação de autonomia e independência que a terapia ocupacional visa, que é a ocupação humana. Então, eu me formei em terapia ocupacional. Só que quando eu me formei em terapia ocupacional, a terapia ocupacional não era muito conhecida aqui em Brasília, né? Então, cheguei a ter muita dificuldade em ser terapeuta ocupacional. Caí em empresas que eu não podia ser terapeuta ocupacional, que era assim. Você entrou dentro da clínica, você recebeu a criança, eu não tinha contato com os pais, e o contato com os pais é uma das coisas mais importantes para mim. Eu atendia a criança e devolvia a criança em 30 minutos. Em 30 minutos, quem tem criança autista sabe que 30 minutos às vezes é muito pouco. Em 30 minutos eu tinha que atender a criança, fazer a evolução, eu tinha que ajudar ela a parar, se organizar, na verdade, parar de chorar. Então era muito, muito pouco. Ainda tinha que mandar dever de casa. Então eu falei assim: não, eu não me tornei terapeuta ocupacional para isso. Eu quero ser terapeuta ocupacional de verdade. Eu quero trabalhar com ocupação. Eu não quero só ficar pintando com a criança. Não quero só ficar amassando massinha. Aí eu decidi empreender na terapia ocupacional. E eu sou criada no Valparaíso, né? Sou nascida no Valparaíso. Nasci no Valparaíso e eu falei, quando eu encontrei com a mamãe, ela falou assim: Ilane, eu sou do Valparaíso e eu procurei terapeuta ocupacional no Valparaíso. Eu estava disposta a tudo, mas eu não achei. Não achava terapeuta ocupacional. Eu falei assim, então eu vou voltar para o Valparaíso. Eu estava morando em Brasília. Vou voltar para o lugar onde eu nasci, onde eu fui criada, onde eu estudei, para promover a terapia ocupacional. Peguei o meu Instagram sem conhecimento nenhum em marketing, comecei a colocar o meu serviço e comecei a procurar fazer atendimentos domiciliares, como terapeuta ocupacional. Atendimento domiciliar ele é bem complexo porque você tem que se deslocar, tem muito brinquedo dentro do carro, então essas coisas acaba que o deslocamento para mim não estava dando muito certo.
e fiz uma parceria com uma psicóloga lá em Lusiânia. Dentro desse empreendimento, eu abri meu consultório aqui no Valparaíso, que meu foco e minha meta era o Valparaíso. Eu falei assim, minhas crianças do Valparaíso também têm direito de ter um psicólogo especializado, um terapeuta especializado, um fono especializado, né? O Valparaíso tem esse direito. Nós somos grandes, nós que não percebemos. E aí eu comecei a abrir meu consultório ali e eu abri a minha empresa, que era Centro de Terapia Ocupacional. Centro de Referência em Terapia Ocupacional. Não tinha aberto a empresa ainda, né? Mas eu idealizei, já tinha colocado, já estava divulgando ela. Porque eu queria fazer o Centro de Terapia Ocupacional, onde você encontrasse ali, eu tivesse o link do terapeuta que trabalhava com idoso, com infância, e eu era da infância. Surgiu. Calma aí, rapidinho. Tá um pouco frio pra você? Ai, eu quero um pouquinho mais quentinho. Põe mais quentinho pra mim, por favor, que eu vi que ela tá um pouquinho tremendo. É engraçado, porque quando eu falo, eu amo falar, mas quando eu falo, acho que minha pressão baixa, porque eu fico com frio. É? É, aqui, ó. Eita, poxa! Eu não tava com frio antes de começar. É, por isso que eu até falo, pois traz um casaquinho se Pois precisar, é. porque... Na hora que eu entrei no Uber, eu lembrei do. Eu falei assim, agora pronto, eu vou fingir que não estou sentindo frio, mas Não, não mas... funcionou. Não, eles vão deixar quentinho aí. Vai não, David? Tá Então onde? tá no 30. Acho que no 24 eu acho que eu aguento. Tava em qual? Ixi, não, então deixa Não, esquentar depois. é porque como aqui é pequenininho, Aham. então ele gela mais, né? E é isso, então abri o meu consultório de terapia ocupacional e comecei a receber minhas crianças. Saí de Lusiânia, depois de 2 anos em Lusiânia, eu estava segundas e quartas em Lusiânia, terça e quinta no Valparaíso. Se eu não me engano, era isso, ou o contrário, acho que era o contrário. E aí eu decidi ficar só no Valparaíso, sair de Lusiânia e vim para o Valparaíso. E aqui eu não descobri, eu já sabia disso, mas terapia ocupacional não é o suficiente. As minhas crianças, elas precisavam também de um apoio de um psicólogo, de um apoio de um fonoaudiólogo. E eu não encontrava um fonoaudiólogo que era especializado, porque querendo ou não, o profissional especializado é diferente. Quando a gente tem um profissional que estuda somente a infância, ele tem um olhar diferente, porque o ser humano ele é muito grande, ele é muito complexo. Então, quando a gente foca num só, eu ainda tenho, eu sou especializada na infância e ainda assim eu tenho muita coisa ainda para aprender. Então, decidi, fui fazendo minhas redes, fui chamando as meninas, achei uma fono, achei uma psicóloga e dentro de uma sala, uma única sala, você foi lá, né? Sim, Dentro de uma única na sala, Itapá, né? na Itapá. Então, dentro de uma única sala, eu tava colocando todo mundo. Aí eu falei assim, E era uma gracinha, era pequenininho, é mas era a coisa pequenininho. mais linda, gente. Foram feitos com coração. E aí, dentro de uma sala, eu decidi. Eu falei assim, não, então vamos arriscar, né? E aí, no ano passado, eu abri, na verdade, já era hipermotriz, né? Depois que eu abri o CNPJ, virou hipermotriz, espaço terapêutico ocupacional. E aí eu decidi que seria hipermotriz, espaço terapêutico, multidisciplinar. Na verdade, a idealização é que seja interdisciplinar, né? Então, a interdisciplinaridade é quando a todas as áreas da saúde, elas conversam, entrelaçam os conhecimentos para o objetivo terapêutico da criança. Então, eu tenho um paciente X, com esse paciente, ele é acompanhado pela psicóloga, ele é acompanhado pela fono, ele é acompanhado pela TO. Então, a gente precisa do conhecimento aqui da TO para que a criança consiga prestar atenção na fono. Eu preciso do conhecimento da psicóloga para que eu consiga trabalhar o comportamento. Porque uma coisa mescla com a outra. Não tem como a gente fatiar as crianças, né? Uhum. A criança não é só psicologia, a criança não é só fono. Então, a idealização da hipermotriz é a interdisciplinaridade. Reuniões, a gente faz reuniões mensais, caso não dê para fazer toda a reunião em si, a gente separa, a gente faz uma extraordinária, então fica quinzenal ou mensal para a gente conversar sobre os nossos pacientes, sobre as evoluções e sobre os próximos passos. Então, se a fono está trabalhando comunicação alternativa com o meu paciente, eu preciso saber o que eu vou cobrar dele na prancha de comunicação dele.
Se eu vou pedir para ele se é sim ou não, se eu tenho que reforçar os outros, quais as figuras que eu tenho que reforçar, porque a comunicação alternativa ela tem que ser generalizada para todos os ambientes. Então, a hipermotriz ela surgiu a partir disso, dessa necessidade de me conectar com outros profissionais, decidi arriscar e e falei, não, então tá, vou alugar uma casa. É aluguel. Vou alugar uma Mas vão casa. ter uma sede logo, logo, meu Amém. amor. Porque essa menina, o tanto que ela já cresceu, desde quando eu conheci e o desenvolvimento da hipermotriz, eu tenho muito orgulho, porque é um espaço que precisa de profissionais que falem a mesma língua, né? Porque ali é um espaço que é muito acolhedor. Né? E eu falo, quando você fala sobre essa questão da equipe multi e interdisciplinar, é o ponto da família também, Sim. né? Eu escutei isso de um pediatra, neuropediatra, ele falando assim, a maior terapia da criança é dentro de casa. Uhum. Então, se você não faz essa abordagem, que sempre você termina a terapia, chama lá o paizinho, manda lição de casa e tudo. Cara, isso para mim é sensacional. Era isso realmente que eu buscava. Eu só não terminei lá por questões minhas, Uhum. financeiras, né? Então, a gente que vive de BPC é muito complicado, né? Mas é algo que eu indico para todo mundo mesmo, que tenha condições de ir lá na hipermotriz, de ter esse atendimento. É sensacional. O trabalho que você desenvolve, desde o atendimento da recepção, é muito acolhedor. Né? Então, assim, é muito gostoso saber que no nosso município tem algo de alta qualidade, né? Com preço justo, porque eu acho um preço justo, e você ter profissionais de uma competência, de um know-how que é impressionante. E o pouco que você teve de contato com o meu filho desenvolveu que eu peguei aquelas lições de Uhum. casa e eu aplico, e ontem, eu publiquei ontem, meu filho comeu mexerica, tinha 3 anos e meio que Miguel não comia. Uhum. Então, aquele negócio de você falar, dá um beijinho, cheira, né? Agora coloca a língua, vamos ver. E essa progressão, e foi isso, né? Sem ultrapassar os limites dele, aceitando, entendendo, tendo essa colaboração, foi maravilhosa, né? E esse entendimento que você tem é muito gostoso de ver o quanto você estava preparada, né? Uhum. Antes mesmo de você ter o dom de ser terapeuta ocupacional, né? E a importância, porque assim, ó, eu nunca tinha escutado sobre essa função, terapia ocupacional. Acho que só tinha uma ou duas faculdades lá em Brasília, só tem Na ainda, né? verdade, hoje só temos. Nós tínhamos, quando eu me formei, só tínhamos na UNB, Uhum, na Universidade de Brasília, né? Hoje a gente tem no IESB? Acho que é no IESB, olha, eu tô... Se eu não me engano, é no uhum. IESB. Depois eu me corrijo. Mas se eu não me engano, é no IESB. Hoje a gente tem terapia ocupacional no IESB e na UNB. UNB. Mas aqui é só. Acho que no Centro-Oeste é só aqui. E assim, e você vê grandes profissionais, né, vindo dali, né, e que bom que as pessoas estão se interessando, porque assim, os estudos mostram, né, a quantidade de criança neurodivergente que tinha anos atrás e agora a progressão está sendo muito maior, né? Eu tenho uma colega que o filho dela tem 30 anos, ela falou, Elane, na época do meu filho era 1 para 1000, né? Hoje é 1 para 36, daqui mais um tempo é 1 para 1. Então, assim, a gente precisa se preparar, Sim. porque crianças neurodivergentes não tem na sua família hoje, espere que já está próximo. Eu digo assim, é uma fala sem embasamento científico, mas é uma fala com a experiência, né? É, eu sempre, toda vez que aparece um pai com recém-diagnóstico ou com suspeita de diagnóstico, eu sempre paro para ele, olho para ele com sinceridade e falo: você vai observar que o mundo ele é muito mais neurodivergente do que você imagina. Por quê? Nós estamos tendo mais diagnósticos agora. Mas nós temos muitos adultos não Hum? diagnosticados que passaram uma infância muito difícil ou que foram sobreviventes. Eu digo assim, nossa geração de adultos é uma geração sobrevivente, Sim. porque nós tivemos que lidar e aos trancos e barrancos. É,
Eu tinha vários traços de TDAH na minha infância, que se meus professores na época tivessem a noção científica que hoje nós temos, eu teria sido encaminhada para um terapeuta, para aprender a lidar com as dificuldades, com a disfunção executiva, né? Com todo esse processo como o meu cérebro funciona. Então, teria passado por um tratamento. Mas como a gente não sabia, cada um foi se moldando ali, falou assim, não, eu vou ser guerreiro, ou não, eu vou desistir disso, não, vou tentar aquilo. Então, cada um foi se moldando da nossa forma. Você também teve diagnóstico tardio, não foi? Sim, aos 21 anos, foi uma professora minha que ela me despertou na sétima série. Que aí ela ficou assim, Elaine, lê pra mim, lê essa frase. E aí eu ficava, eu não sei, ela, lê de novo. E aí eu não conseguia. Então, com 21 anos, eu tomei partido, eu já tinha parado a escola, eu fui terminar com supletivo, né? O terceiro ano do segundo grau, eu abandonei. E aí eu fui terminar muito tempo depois, porque eu não queria mais ficar lidando. E aí, quando veio o diagnóstico, eu falei, cara, era isso. Então, assim, foi um É uma abrir liberdade, né? muito, porque aí você fala assim, porque, por exemplo, se eu ler em voz alta, cara, perfeito, aí eu consigo entender aquilo que eu Uhum. li. Mas se eu ler e não abrir a boca, não balbuciar, não adianta. Você pode terminar. É uma frase, eu não sei o que que é que estava escrito. E como é que fazia prova naquela época? Nossa! Então, assim, hoje nossos professores estão tendo noção, já está tendo uma adaptação. Nós estamos lutando muito com o PEI, ainda não é o desejado, mas nós estamos já tendo PEI, já está tendo as pessoas. O PEI é o O Planejamento planejamento. Educacional Individualizado, Uhum. né? Então, a gente já está tendo essa instigação. Minha idealização é que educação e saúde conversem com amor. É a minha Aquele meme, todo mundo idealização. dançando É... juntinho, né? Essa seria a real idealização. Mas a gente ainda tem esse impasse, porque o PEI, bem feito, é todo mundo junto. Mas como não tá junto ainda tem, assim, jogada. Eu digo pro meu marido, ele é professor de matemática. Ele fala assim, Leilane, me ajuda aqui, porque mandaram fazer o PEI da aula de matemática desses alunos. Aí eu, mas o que você sabe desses alunos? Ele tem um diagnóstico. Eu falei assim, não, mas não é só diagnóstico. Tem um Não é porque tem um indivíduo. indivíduo, e assim, se a gente for falar de autismo, né, que é a minha maior área de atuação, o autismo é um espectro, é uma É vasto. diversidade. Então não dá para falar assim, é um autista, colocar numa caixinha. Ele é um autista. Sim. Ele tem diversas possibilidades de como o cérebro dele vai funcionar, como o comportamento dele vai funcionar, como que é as reações sensoriais. Não é porque ele é autista que ele vai ter uma hipersensibilidade sensorial. Não é porque ele é autista que ele vai ter uma hipossensibilidade sensorial. Não é porque ele é autista que ele vai ter um atraso de fala. Não é porque ele é autista que ele vai ser super inteligente. Ou que ele não vai aprender. Então, o autismo, ele é amplo, né? Então, não é só pegar e falar para um professor, falar assim, olha, ele é autista, faz o planejamento. Não, não é isso. O ideal é que a escola tivesse esse contato com os profissionais de saúde, que eu pudesse falar assim, olha, o perfil sensorial dele é esse, as estratégias que vão ajudar ele a ter mais atenção dentro de sala de aula são essas. A psicóloga fala, isso aqui reforça o comportamento, isso aqui não reforça o comportamento, você ter esse comportamento vai reforçar o comportamento inadequado da criança, e ir passando esse projeto. E passando o projeto de aprendizagem para a criança, né? Então, a idealização é essa. Às vezes, a gente ainda consegue, a gente tem uma terapeuta lá na IP Motriz, que ela é neuropsicopedagoga, e ela tá com esse projeto de começar a instigar cada vez mais o PEI. Então, ela tá fazendo as a avaliação com a criança, aí ela está fazendo a interação entre os profissionais de saúde, tentando puxar a escola que não está fácil, para também fazer essa interação, essa avaliação na escola, para depois trazer o programa educacional para ele, individualizado, e tentar passar para as escolas. Vai ser Oh. um desafio, mas a gente está idealizando. E isso é maravilhoso, porque eu falo, até o Miguel, por exemplo, o Miguel, a maior dificuldade dele ainda é a fala e a seletividade alimentar.
né? É que nem esses dias foi uma mãezinha lá no projeto, e aí o médico não bate o martelo sobre o autismo, né, na criança. E aí eu falei, eu acho que ele não vai bater porque eu acho que não é. Assim Uhum. como outros profissionais já falaram que não é, porque é comportamental, precisa de um conjunto de comportamentos. E aí é que nem a pessoa fala assim, ah, mas é porque ele é muito inteligente, ele é autista. Não, né? É o que você Uhum. estava falando. Andou na ponta do pé, é autista. Não, não é. Não é assim. E aí, e tem muita gente torcendo para que a criança seja autista para benefícios, né? Então, é uma muleta, eu falo. Existem pais que estão usando seus filhos como muleta, né? Para justificar. Minha mãe sempre falava uma frase que é: filho criado, trabalho dobrado, né? Uhum. Então, eu sinto que os pais não estão querendo ter trabalho com os filhos. Porque uma criança neurodivergente, você tem trabalho. Uhum. Mais do que uma criança típica. Que você tem que correr atrás, a terapia. Justamente por isso, o projeto Incluir fala muito sobre essa parte do brincar. A gente faz as gincanas Uhum. inclusivas, a gente leva para clube, a gente passeia, a gente leva, faz os eventos lá no Brasil Center Shopping, justamente por isso. Porque, assim, a gente também não quer que seja só escola, terapia e casa. Casa, Uhum. terapia e escola, né? E aí, eu lembro de um adolescente falar: ah, o que você lembra da sua infância? Ah, eu lembro que eu tava no ônibus com a minha mãe. Por quê? Porque ele andando no ônibus e indo para os locais. Ele não lembra de brincar, ele não lembra de ir para parquinho, ele não tem essa memória. Uhum. E aí e aquilo me marcou muito. E foi onde eu falei, o projeto ele precisa ajudar essas mães, que a maioria são mães solo, né? Não sei lá na realidade da IP Motriz, né? Porque pessoas que têm um pouquinho mais de condição, como é que funciona, porque eu lido mais com pessoas em estado de mais Uhum. vulnerabilidade, mas a gente vê o tanto que a mãe é abandonada, a criança é abandonada, é negligenciada, né? Uhum. Tanto que a gente tem ali meio que andando ainda, assim, engatinhando, vamos dizer, que é um projeto para a gente criminalizar essa paternidade de escolher não ser pai, né? Uhum. E a gente fala muito sobre isso porque é difícil, né? E aí, quando a gente tem esse acolhimento, você faz um café, né? Uhum. Cada 15 dias, um mês É, ali, café neurodiverso. neurodiverso, É. isso. Assim, a gente fazia mensal. Só que assim, o pessoa difícil de se cuidar é o ser mãe, né? Ser pai. É difícil, assim, porque a gente tem alguns pais que são participativos, são poucos, realmente. A figura masculina nos debates e preocupados com o desenvolvimento da criança, assim, e, na verdade, alguns estão, mas a gente não pode generalizar, né? Sim, Mas são poucos que estão ali presentes. São poucos que querem saber o que está acontecendo, são poucos que querem conversar, mas tem, né? Mas a adesão do autocuidado é muito pequena, sabe? Então a gente espaçou um pouquinho o Café Neurodiverso. A intenção do Café Neurodiverso é o acolhimento dos pais. É chegar, pai, vem aqui, vamos conversar. Você não tá sozinho. Só que como a gente ainda não teve adesão, então eu espacei um pouquinho para que a gente consiga ter o hábito, colocando temas que, querendo ou não, gerem anseios, né? Então, seletividade alimentar. Então, a próxima Café Neurodiverso vai ser de seletividade alimentar. Vai ser em junho, junto comigo e com a nutricionista. A gente vai conversar sobre isso porque gera muita ansiedade nos pais. Muita ansiedade. Então, meu filho tem 2 anos, meu filho não come. Meu filho tem 3 anos, tá quase fazendo 3 anos e só toma não. Só bebe água na colher. Então, a gente tem casos assim extremos, né? Então, é uma coisa que gera uma ansiedade muito grande nos pais. uhum, E então a gente está tentando trazer esses temas que gerem ansiedade para a gente mostrar que pode ser acolhido, né? Que mãe, pai, você não está sozinho. Com a experiência do pai e tal, deu certo, sabe? Não só para a questão, o objetivo são os pais mesmo, sabe? Para sim. aumentar essa rede de apoio, aumentar essa interação. Mas ainda não teve muita adesão, porque pai e mãe é difícil de falar assim, vamos fazer terapia também? Gente, e eu vou te falar, eu tô me sentindo agora acolhida nesse sentido, né? Apesar de eu ser mãe atípica, eu falo muito isso para as mães. Eu fiz 2 rodas de conversa esse ano, foi uma em janeiro e uma em fevereiro. Foi uma pessoa em cada um. E aí eu falo, será que você quer
E aí eu questiono mesmo para fazer pensar, né? Eu gosto de alugar triplex na cabeça das pessoas para você quer só o benefício do seu filho, você quer não trabalhar para ficar com a criança, você quer o quê? Uhum. Porque, cara, é impossível você estar bem da cabecinha tendo uma criança que precisa de muitos cuidados. É impossível, porque você não dorme. Eu, por exemplo, eu fiquei 2 anos separada do meu marido. Foram 2 anos que eu não dormia, porque eu tava sempre em alerta, né? Com medo cara, eu não dormia direito. Então, você ser mãe solo, e olha que eu só tenho o Miguel, e mães que têm mais de um filho. Uhum. E eu falava assim, gente, vocês estão bem? Sério, que tá tudo certo. Se for olhar ali, tá tudo tranquilo. O financeiro, né? O emocional, tá tudo beleza. Porque se tiver, nossa, eu preciso ter uma aula com vocês. E aí, esse voltar o olhar pra gente mesmo é muito difícil, porque hoje eu faço terapia, né, com psicóloga, com psiquiatra, por causa do Miguel e para o Miguel. Uhum. Porque para cuidar, você tem que estar cuidado. Sim. Isso é um mantra que a gente tinha na faculdade. Para você cuidar, você tem que estar cuidado. Como que eu vou lidar com uma crise, com uma crise de uma criança, seja ela comportamental ou seja ela sensorial, de sobrecarga sensorial? Como é que eu vou lidar com aquilo? Sendo que emocionalmente eu não estou sabendo lidar. Às vezes a gente tem tanta coisa em nós que um detalhezinho pode desencadear algo na gente. Sim. Aí vem as gritarias, né? Então a gente vê isso não só dos pais, não só das mães, mas de profissionais também, que às vezes não se cuida também. E Uhum. aí não aguenta na hora que a criança está em crise, bate, né? Isso acontece. Então a criança Sim. bate no profissional, o profissional se estressa. Por quê? Porque não se cuidou. E não é diferente com a família, sabe? Uhum. E a intenção é alcançar realmente a família, de falar assim, olha, a terapia, a hipermotriz, né? Você falou da questão dos pais, que a gente conversa com os pais e, na verdade, a tarefa de casa não é uma tarefinha escrita, é uma tarefa assim, olha, vamos estimular também em Uhum. casa dessa forma. Então a gente explica. Isso se chama terapia centrada na família. Né? Então, a terapia centrada na família, ela coloca a família nesse contexto, não é só pegar a criança e colocar dentro de sala e fazer terapia. Essa terapia ela tem que ser generalizada para os ambientes. É a E é continuidade, a né? continuidade. Que a terapia maior, tempo maior de terapia dentro de casa. Isso, tempo maior de terapia dentro de casa. Agora, se eu tenho esse conhecimento, que a minha criança está 50 minutos comigo, as outras horas, os outros dias da semana, ela está com os pais dentro de casa, é, às vezes eu tenho uma criança que ainda não está tão regulada, né? Então, ela pode estar tendo bastante crises, ela pode bater. A gente sente, a gente dói o nosso coração. Imagine o coração dos pais. Porque, às vezes, é um comportamento, a gente precisa identificar o que que é uma sobrecarga sensorial, o que que é uma crise comportamental. A gente tem toda aquela observação e tem em alguns momentos que a gente precisa ter um manejo. Mas para ter esse manejo, não é pegar e fazer a criança parar de chorar de imediato. É ensinar a criança a lidar com aquele sentimento. Sentimento. Então, como a criança precisa lidar com esse sentimento, ela precisa vivenciar certas coisas. E dói o nosso coração ver isso. Só que a gente sabe que ela precisa vivenciar. Agora, se eu conto pra você que você tem que ter algum tipo de manejo que não vai ser de forma cômoda, vai doer o coração mais do que dói no meu, porque é, é, é o seu coração junto. Acho que a criança, ela carrega junto toda a nossas energias. Então, você vê a sua criança chorando e você não consegue, né, dói dentro de você. Agora, imagine você tá sentindo essa dor o tempo todo, né? Então, é para isso que serve o acolhimento dos pais, para que essa dor seja acolhida. E eu vou te falar, eu sempre me questionei muito como mãe, porque eu ficava pensando, gente, eu acho que eu não sou uma boa mãe, porque quando o Miguel nasceu, eu não chorei, né? Eu tinha perdido a minha mãe, então eu senti que os meus sentimentos estavam um pouco congelados. Não foi que eu não senti emoção, eu senti, mas eu não chorei, eu não externei aquilo. E aí eu ficava assim, eu falei, gente, será que eu tenho que chorar? Será que tem alguma regra, né? E aí eu ficava me questionando. E eu lembro que o Miguel uma vez foi no CIEI com a tia Raquel, um beijo, tia Raquel.
E aí, ela fez um dominó dos bichinhos e eu ganhei. E eu falei, eu não vou deixar ele ganhar. Se eu ganhar, eu vou ganhar. Se ele ganhar, ele vai ganhar. Uhum. E aí ele perdeu, ele ficou com muita raiva, e ele foi pro canto, ficou em pêndulo, chorando, porque tudo dele era não, só falava não. Miguel só falava não nessa época. Eu fiquei, tipo, olhando, eu falei, meu filho, você vai ter que aprender a lidar. E aí a tia Raquel falou assim, você foi a única mãe que não deixou a criança ganhar. Aí eu falei assim, cara, mas é porque ele tem que se frustrar. Uhum. Então, na minha cabeça, isso para mim, a única certeza da vida é a morte. E a gente precisa saber lidar com os sentimentos. Hoje, o Miguel, se a gente vai ao mercado, ele, mamãe, pode comprar isso? Tá caro? Pode isso. Porque quantos não eu falei para ele, quantos não ele quis se jogar no chão. E aí eu explicava. Então, assim, só teve uma vez que ele fez, aprontou no mercado. Falei, estamos indo embora, não vou levar nada. E voltei para casa com ele. Cheguei em casa, falei, então, você não quis fazer assim? Mamãe explicou para você, eu te falei, e tal. No dia seguinte que eu fui comprar. Então, para mostrar para ele, sem bater, mas eu já fui aquela mãe que gritava horrores. Foi assim que quando eu perdi o meu pai. Então, tudo eu gritava, tudo eu gritava. Eu tava, né? Já tinha perdido a minha Sobrecarregada. mãe, Uhum. perdido meu pai, me separado, aquela carga toda, né? Enfim. E aí eu lembro que quando eu me dei por mim, aí eu parei. Ficou aquele silêncio. Aí eu lembro que eu fui sair um dia na rua, ainda no tempo de pandemia. Aí minha vizinha falou: Ah, você tá morando ainda aí? Eu falei: Tô, por quê? Aí ela: Não, é porque eu não tô escutando mais seus gritos. Cara, parece que ela me deu uma surra naquele momento, assim, só. Aí eu falei, cara, olha o desequilíbrio, porque tem a minha casa, tem uma casa que separa a casa dela da minha, Uhum. e as casas ali são grandes. E aí eu, caraca, velho, olha onde a minha voz estava ecoando. Imagine na cabeça do meu filho, né? Então, Uhum. imagina o que ele estava pensando de mim. E eu sempre me exponho no sentido de falar, né? O quanto eu apontei também quando eu era jovem, que eu olhava uma criança jogando, eu falei, "Ih, essa criança, cadê a mãe dela?" Uhum. Né? E eu falo isso muito para as mães, porque para a gente lembrar que a gente também já fez isso, né? Então, quando passar por uma situação de discriminação, de preconceito, para a gente tentar levar mais leve, né? Porque infelizmente isso vai acontecer à torta direito. Então, o que que eu penso? Então, eu vou me preparar, né? Então, eu não quero ir armada, se eu Uhum. posso levar informação para a pessoa. Né? Exato. Então eu tento ir da forma mais leve possível. E eu acredito que lá no portal do desenvolvimento infantil você vai tratar Isso. muito sobre isso também, não é? Esse é o objetivo do portal do desenvolvimento infantil. A gente, na internet, eu encontrei uma terapeuta ocupacional. Eu era veterana dela, mas na correria eu acabei não a conhecendo, mas ela me conhecia já. E ela é uma excelente terapeuta ocupacional, que é a Pabline Cavalcante. E o foco dela é síndrome de Down e criança e nenéns, né? Ela trabalha com prematuros até os 2 anos de idade. E aí a gente conversando, fazendo trocas, a gente falou assim, vamos fazer um curso para pais, né? A gente precisa trazer para os pais, eles precisam entender como lidar com a situação, como lidar com uma crise, como lidar com a rotina da criança, como entender a rigidez cognitiva, como entender a sobrecarga sensorial, o que que é disfunção de integração sensorial, o que que é uma deficiência, o que que é um atraso cognitivo, o que que é? Porque é tudo muito grande. Às vezes só vem a bomba, né? Seu filho é autista. Pum. Tá. Mas ele é autista E e, né? Porque na minha percepção, não era pra gente ter medo do autismo, não era pra gente ficar com medo do TDAH, não era pra gente ter medo. Porque, na verdade, é uma forma diferente de experimentar, de vivenciar, né? E nós temos muitos autistas adultos que não são diagnosticados. Então, todo mundo já tá nesse universo, sabe? meu marido foi diagnosticado agora com 50 anos. Tá vendo? Então, assim, desde quando eu conheci ele, eu falava, você é autista. E aí ele ficava assim, faz sentido. Mas aí agora o neuro fechou, mesmo o laudo dele. A gente foi uma vez pro circo, ele se desregulou, ele não aguenta barulho, ele não suporta ficar perto de pessoas. Se alguém chegar a falar alguma coisa com ele, às vezes ele. Mas assim, em casa ele fala, conversa e tudo.
né? Então, olha o quanto viveu, né? Sim, Sem ser sem ser compreendido. compreendido, vivenciando o mask, que é bem aquela carapuça que a gente serve, né? Será que eu tô sentindo o que todo mundo deveria estar sentindo? Será que eu deveria estar chorando? E na verdade, não. Você tem que sentir como você tá sentindo. Tem gente que fica nervoso e chora, tem gente que fica nervoso e rói unha, tem gente que fica nervoso e ri. Sim, Cada um tem um jeito de sentir. eu sou a que ri. Pois é. Então, tem essa. O cérebro ele funciona de diversas maneiras. E aí, a gente sentou juntas num café e a gente começou a debater essa nossa ideia. E aí surgiu o Portal do Desenvolvimento Infantil. Nossa primeira capacitação aconteceu no ano passado, retrasado. Sou ótima com datas. Na hora que você falou assim, fala datas, eu falei assim, vixe, vixe, justo pra mim. Mas eu acho que Então, no, vamos um dia desses aí. um dia desses aí, acho que no ano retrasado. Ano retrasado teve um episódio de uma criança com síndrome de Down que entrou em crise dentro da brinquedoteca, lá na Ceilândia, num restaurante. E E aí, né, o movimento com síndrome de Down, ele é tão forte quanto, né, acho que Sim, ele é forte também, né, o autismo e o síndrome de Down, ele tem bastante nome. sim. E aí, a gente foi convidada para capacitar a equipe de monitores Aí foi ano da retrasado, brinquedoteca, eu no ano lembro. retrasado. Foi. E aí a gente teve nossa primeira capacitação, a gente trouxe, montou uma aula sobre o que é inclusão, sobre quais são as deficiências, que podem, né, as mais comuns, o que é uma disfunção de integração sensorial, como lidar com uma crise, como diferenciar uma crise de um comportamento inadequado, que a gente, ou um comportamento disruptivo, né? Então, entendendo o que é cada coisa para poder manejar. O que eu faço? Como que me respaldo, né? Eu não sou terapeuta. Como que eu lido com isso? Como que eu chego? Vamos trazer os pais, vamos chamar, ele sabe melhor do que ninguém, né? Vamos fazer uma fichinha aqui de comunicação. Ah, seu filho, ele tem necessidades, é uma criança com necessidade especial, né? É uma criança que precisa de uma atenção diferenciada. Ele tem uma síndrome, um transtorno, o que que tem? É isso? Beleza. Então, como porque você já tem um respaldo ali, né? Como chamar, quando chamar o pai. Então a gente trouxe todo esse conteúdo para lá, para esse restaurante. E aí a gente começou a invadir as escolas, começamos a dar aula na escola, principalmente em creches. Então a gente começou a fazer esse movimento presencial. A gente não vamos trazer para além da escola física, vamos tentar alcançar mais pessoas, vamos tentar alcançar o público que realmente está lidando com o desenvolvimento infantil e que às vezes não tem como estar lá com a gente presencialmente. E aí surgiu o Portal do Desenvolvimento Infantil. A intenção do Portal do Desenvolvimento Infantil é falar sobre o desenvolvimento infantil na perspectiva interdisciplinar. Então, começou comigo e com a Pablin, terapeutas ocupacional. Nós já temos aula com a uropediatra, a Elizabeth, fisioterapeuta. A gente vai ter uma aula com um optometrista, um psicomotricista, né? Então, a gente tem essa essa carga, a gente está tentando trazer esse conhecimento interdisciplinar para falar sobre criança, que isso para falar sobre crise, para falar sobre birras, para falar sobre desenvolvimento motor, que eu espero do desenvolvimento, o que é marco do desenvolvimento, de linguagem também, como estimular a linguagem da criança, esse tempo de espera. Então, esse é o objetivo do Portal do Desenvolvimento Infantil, trazer esse conhecimento para a galera. Isso é tão legal, porque assim, eu vejo duas. Eu sempre falo, são dois lados, né? O lado de cá, das famílias atípicas, e o lado de lá, que é a comunidade, a população. Aham, Às vezes eu já vi casos da pessoa não saber atender, não falar da forma correta com a criança, mas a mãe também não informar que a criança é neurodivergente. aham. Se é uma doença, um transtorno invisível, como que a pessoa vai saber lidar com aquela pessoa? E por isso que o projeto Incluir, ele tomou esse corpo, porque assim, que nem você falou, a síndrome de Down e o autismo são bandeiras fortes, né? Uhum. Nós, mães atípicas, somos aquelas de ir, de correr atrás, de lutar, que leis sejam feitas, né? Mas e as mães que têm filhos com doenças raras?
síndromes raras. Como que ela vai fazer? Se tem um aqui, um lá em São Paulo, um no Japão, como que eles vão fazer barulho? Não existe. Então, o Projeto Incluir, ele tem justamente essa pegada para que nenhuma mãe se sinta só, né? Então, a gente não quer essa sobrecarga, porque a gente está vendo a normalização da gente entender o suicídio de uma pessoa, Uhum. né? De falar assim, eu entendo. Aquela mãe que se matou e matou o filho lá em Águas Claras, a maioria de nós falou, eu entendo. Uhum. Então, assim, mas, cara, E um espaço seguro também para falar que entende, né? e aí, assim, a gente tá entendendo a dor do outro, beleza, mas essa mulher só foi dada falta quando exalou a dor. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Não foi porque alguém falou assim, nossa, cadê a fulana? Fulana e o ciclano não veio aqui hoje, cadê eles? Então aquilo me pegou A tanto de solidão na cheio, maternidade atípica, né? né? Então, assim, já teve casos da mãe falecer e ficar dias ali, né? A criança não morreu porque ela conseguiu entender que ela poderia ir lá na cozinha e comer. E se fosse uma criança nível 3 de suporte, por exemplo, Uhum. ela também teria morrido de fome. Então, assim, são detalhes tão cruciais, e é por isso que eu falo para as mães, vamos cuidar das nossas mentes também. A gente precisa. Eu falo que eu me negligenciei durante o período do falecimento da minha mãe, do falecimento do meu pai, minha separação e tudo, o diagnóstico, então foi tanta coisa ao mesmo tempo que agora eu estou correndo atrás do prejuízo da minha saúde, Uhum. né? Então, assim, ter um portal no qual vai poder direcionar as famílias, direcionar a quem está nos atendendo, né? Os profissionais, porque a gente tem que ir ao banco, na farmácia, no mercado. Como que eles vão entender dessa forma? Gente, e é um portal maravilhoso que você pode ir aprender, desenvolver. A gente vai colocar na legenda depois os links para as pessoas irem Beleza. lá para poder conhecer, porque a pessoa precisa ter A acesso a gente tem isso. uma aula no YouTube que ela tá disponibilizada, que a gente chama de aula zero. Foi a primeira aula, né, que Uhum. eu e a Pauline deu quando realmente abriu o portal. E aí a gente deixou disponibilizado, eu deixo para você o link para depois você passar para as pessoas. Tá ótimo. Eu quero vocês indo lá, né, para vocês entenderem. Porque, gente, a única coisa que alguém não pode tirar é o conhecimento, É verdade. né? E o conhecimento te abre portas. É você saber, assim, alguns. É você saber, falando para os pais, né? É você entender que você saber que o terapeuta não está fazendo certo, ou que em que caminho que você tem que seguir para conseguir um direito, né? Desconfiar do diagnóstico colocado sem antes ter feito uma avaliação, saber que precisa avaliação, qual avaliação antes de fechar um diagnóstico, isso é uma arma para vocês, Sim, porque não dá para se contentar somente com uma fala, não dá. Assim como a gente não pode se contentar somente com a formação na faculdade, a gente precisa continuar estudando, estudando, estudando. Não dá para vocês também se contentarem com. Eu falo assim, é uma comparação besta, mas é a minha experiência como mãe, né? Minha experiência com a minha gatinha, que faleceu agora. sinto Ela. muito. Obrigada. Ela. Eu senti que ela estava tendo sintomas e levei ela num determinado veterinário. E aí o veterinário viu que ela estava raquítica, que ela estava muito magrinha, né? Desidratada. Beleza, deixa aqui internada aqui, eu vou hidratá-la e você vai dar esses remédios aqui para ela, compra esses remédios aqui para ela. E aí, depois que ela tomou o sorinho, passou a noite lá, ela voltou para casa. Beleza, voltou para casa, dei o remédio e a gata continuou sem comer. A gata continuou sem beber água. Eu comecei a desesperar. Eu mandei mensagem para uns amigos meus que são veterinários. Posso dar água na seringa porque ela não tá bebendo nada? Comecei a pegar a água e colocar na seringa na boquinha da gata para ver se ela bebia. E aí eu falei assim: não, não vou voltar nesse médico veterinário, vou em outro. Aí eu achei um médico especializado lá no Novo Gama. Fui lá pro Novo Gama. E a médica, na hora que ela olhou minha gata, ela falou assim: olha, provavelmente é PIF, mas a gente vai tirar todas as possibilidades, né, de diagnósticos, a gente vai fazer os exames para ver se é isso, se é aquilo, se é isso. E aí, se não for, como ela tá muito raquítica, não vai dar tempo de fazer o exame para ver se é essa doença, porque ela, mas a gente precisa tratar.
Não deu tempo de fazer o tratamento, ela infelizmente faleceu. Mas assim, se eu tivesse me contentado somente com o que o primeiro veterinário tinha falado, de que eu tinha que ir para fazer uma tomografia e voltar daqui 30 dias, minha gata tinha morrido no meu pé, né? Então, é lógico que é uma comparação, mas a intenção da Sim. comparação é assim, da gente não se contentar somente como eu falo. Se você não se sentiu segura, se chegou uma mãe para mim e falou assim, Leilane, o médico pegou e falou assim, olha, seu filho é autista. E não falou mais nada. Não falou se era nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, não falou por que que ele era autista, quais são os sinais que ele viu no filho dele que era autista. Porque quando uma coisa é você jogar uma informação, pá, vira uma bomba. Porque você vai pesquisar no Google, o Google estressa qualquer um. Câncer. Virou câncer. Tudo é câncer. Tudo mata, Tudo tudo é mata. ruim, tudo. E aí, se você for pesquisar o autismo em si, você não tem informação realmente. Hoje, graças a Deus, a gente tem várias possibilidades, né? Possibilidades assim de informação, muitas informações Muitos erradas, estudiosos, mas a né? gente tem muitos estudiosos hoje que estão falando na internet, que está explicando sobre autismo de forma mais segura. Sim. Até chegar ao seguro, né? A gente fica meio assim. É, Mas eu vim de uma época que tinha no YouTube que a cura do autismo era tomar uma coisa, um detergente. Não sei se você já viu, você nunca viu isso? Não, Nossa, e gente. um pai que só recebeu, pá, seu filho é autista, vai lá e pesquisa, vai acreditar. Quantas crianças foram no pronto-socorro porque estava tendo problemas, porque estava bebendo, eu não lembro se era detergente, mas os pais acabaram dando, porque sem informação direta. Então, uma coisa é chegar e falar assim, olha, mãe, sintomas são esses. Os sintomas não, os traços. Ele está apresentando, tá dificuldade em troca visual, tá com dificuldade visual, tá com dificuldade sensorial, ele tá com dificuldade de expressar o que ele quer. Ali ele tá com atraso de fala, eu percebi aqui que ele não tá conseguindo imitar, tá com, né? Ele pontua aqui. Vamos fazer uma avaliação com os profissionais, né, que estão manejando. Traga esses relatórios e a gente vai fechar um diagnóstico. Mas há a possibilidade de ser autismo, há a possibilidade de ser TDL, que é o transtorno de linguagem, há a possibilidade de ser a disfunção de integração sensorial em si, que não necessariamente está ligada ao autismo. A disfunção de integração sensorial muitas vezes vem com o autismo ou com o TDAH, mas ela também pode ser separada. Então, trazer as possibilidades, essas possibilidades, vamos investigar juntos? Isso para mim é segurança. Eu estou entrando, colocando o meu pé aonde eu posso estar. Fala assim, aonde eu sinto, eu vejo, é uma areia movediça, mas eu tô sentindo ali que eu tô segura e eu vou saber exatamente de onde colocar meu pé para não me afundar. Agora, só falar assim, pá, é autismo? Vai Que lá e segurança! resolve. Que segurança um pai sentiu nisso? E uma coisa que você falou, assim, que eu falo para algumas pessoas, as pessoas têm esse negócio agora que tudo é assim, é você romantizar o autismo. E eu não acho, eu discordo totalmente. Que foi de você falar que das pessoas neurodiversas, né? Gente, todos nós somos diferentes. Seja típico ou atípico, todos nós somos diferentes, somos múltiplos. E aí, como que a pessoa fala assim, não, mas ele tem essa limitação? Eu falei, tá bom, você é médico, você sabe construir um prédio? Não, então você é limitado. Somos limitados, porque senão a gente não ia precisar um do outro, Ai, né? como é difícil precisar do outro. E aí a gente precisa Uhum. do outro, e o outro fica assim, não, mas isso aqui é assim e tá tudo certo. Gente, a gente precisa entender que os nossos filhos são seres humanos, assim como nós. Tem muitas mães que não entendem que ela também tem um diagnóstico, né? A gente precisa entender que o autismo pode ser secundário na vida do autista, né? Então, são tantas coisas que a gente precisa trabalhar, estudar, né? Permear para que a gente possa mesmo entender e como é que a gente faz, né? Então, quando você trouxe o portal, eu falei, gente, isso é maravilhoso, né? Porque é um meio, é um caminho também de você dar um norte, né? Para que a gente tá ali, eu que sempre lidei com pessoas com deficiência, que sempre falei que se eu tivesse um filho com deficiência, ele seria muito amado e tudo. Quando caiu para mim, eu caí, eu chorei, eu vivi o meu luto. Uhum.
E eu que achei que estava tão bem resolvida, não estava tão assim. Então a gente só sabe quando a gente sente na pele, né? Hum. E assim, e aí eu queria falar com você também sobre a questão de pessoas em estado de vulnerabilidade, porque você sabe que não é todo mundo que vai ter acesso ao tratamento fundamental e essencial para as crianças, né? E cada um tem um atraso no desenvolvimento, enfim. Então, uma maneira mais genérica do seu trabalho como terapeuta ocupacional, o que essas mães podem fazer? Porque eu falo, Miguel, ele tá sem uma terapia, ele não tem fono mais, ele não tem terapeuta ocupacional, não tem psicólogo, ele só vai no neuro, né, de tempos em tempos, bem espaçados. Ele não faz uso de medicação, mas aquele pouco que eu aprendi, eu me agarrei com tanta força que eu falei assim, eu preciso levar isso para mim, né? Então, sempre que você posta alguma coisa nas redes sociais ou outras pessoas, eu vou lá, que eu sinto segurança, porque profissional, a gente tem que reconhecer que existem bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Então, por isso que eu sinto muita confiança no seu trabalho para poder ir lá e pegar alguma coisa que você coloca, justamente porque é uma profissional que sabe o que faz, né? O que que essas mães podem fazer enquanto não têm acesso a uma terapia? Eu acho que a maior rede de apoio de uma mãe é outra mãe, sabe? A gente, quando a gente, porque assim, não dá para comparar. O desenvolvimento de uma criança é totalmente diferente do desenvolvimento de outra criança, né? Pelo contexto cultural, né? Então, uma casa, uma forma de comer, uma rotina diferente, não dá para comparar com outra rotina. Então, Uhum. mas uma mãe compartilha com a outra e se abraça e se apoia. Eu acredito, assim, que colar com projetos como Incluir, colar, assim, no sentido, né, Agíria, Sim. de estar junto com projetos como Incluir é muito importante. Porque é, vocês são mães, né? E eu acho que, como eu disse, a maior rede de apoio de uma mãe é outra mãe. Vocês são mães, vocês sabem o que é que está vivenciando e você está correndo atrás de conteúdo, você está correndo atrás de informações de uma forma mais prática e mais fácil de aparecer essas informações. E como você disse, você usou essas informações que você teve ao seu favor, você se apegou àquilo. Então, buscar conhecimento seguro e buscar conhecimento seguro em fontes, né, que você sabe que é seguro. É... Por quê? Se eu sei que dentro do desenvolvimento da linguagem, eu preciso de pré-requisitos, como imitação, como tempo de espera, como contato visual, ou a gente vamos trocar aqui a palavra do contato visual para atenção compartilhada. Atenção compartilhada é eu pegar, aí eu olho para você ver se você tá vendo o que eu tô fazendo, e depois olho de novo. Essa atenção compartilhada. Se a gente tem uma atenção compartilhada, é uma forma que a criança está meio que querendo uma aprovação do pai. Mas como que você vai saber disso? Ai, obrigada. Eu estava procurando. Não tá mais. Obrigada. Se você tem noção dessas bases, você começa a tentar estimular dentro do seu ambiente de casa. Né? Então, tentar entender quais pontos você precisa estimular dentro de casa. E você só vai saber se você estiver com pessoas que sabem o que é o marco do desenvolvimento, quais são as bases. Por mais que uma mãe não tenha uma condição de estar numa terapia que teve, não vou nem falar uma terapia em si, mas uma terapia que teve um contato e uma comunicação como a gente teve. Porque a gente sabe que não é em todos os locais que tem isso. Então, Uhum. se teve, você, por exemplo, você sabe que agora a apresentação do alimento, ela tem que ser suave, não é, filho? Come, 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 segura, come. Não, não é assim. Já mandaram até, eu falei assim, ai, abre a boca dele e coloca. Eu falei, você tem noção que se um grãozinho de arroz ele aspirar, for parar em algum lugar, no pulmão, sei lá, você pode fazer uma tragédia na vida de uma Não é criança. nem E eu isso. fico, eu fico desesperada, porque lá no Rio de Janeiro teve uma criança que na hora do choro, a mãe colocou, a criança aspirou, a criança teve que ser internada, ficou um tempo em observação. Eu falei, olha a Olha, mas gravidade. não é essa gravidade de vida, de risco de vida, mas também você pode gerar num Trauma, comportamento né? assim um trauma.
a pessoa nunca mais vai querer colocar arroz na boca, porque olha que vivência horrível que eu tive. Olha que situação horrível que eu vi aquele alimento, eu registrei visualmente o que era aquele alimento, fiquei com medo daquele alimento, ainda não tive aquele contato do beijinho, não tive contato do cheiro, aí eu não tive essa vivência ainda e do nada, come. É violento para a criança, principalmente se ela ainda não tem esse registro sensorial desse alimento. E aí eu te passei essa informação. Tenho certeza que você já passou essa informação para outra mãe. Já. Tenho certeza. Então, tá vendo como uma mãe ajuda a outra mãe? Então, não tenho como ir lá na Leilane, não tenho como ir na outra terapeuta ocupacional ou na nutricionista especializada, mas eu tenho aqui, eu passei. Olha, eu fiz isso e funcionou. Vamos tentar? Se não der certo, a gente vai tentar outra via. Ou então, situações como essa, de fazer uma palestra, né? De trazer um podcast falando sobre esse tema. A gente pode depois até marcar um podcast de seletividade alimentar, um podcast sobre independência nas atividades de vida diária. A gente pode trabalhar sobre isso. Mas é nesses locais que vocês, mães, estão lutando por isso e é onde você está conseguindo trazer informação. E a informação, ela é libertadora. Se eu sei que o meu filho, ele tem. Olha só, um ponto muito importante. E é um ponto eu vejo como um problema contemporâneo, um problema atual. Infelizmente, nós estamos tendo muitas crianças com intoxicação eletrônica, intoxicação digital. E a intoxicação digital, querendo ou não, ela intensifica os sintomas do autismo ou pode apresentar sintomas parecidos com o autismo. Então, até como lidar com a rotina, como diminuir a tela, é uma informação que não é todo pai que tem. Às vezes não consegue também por causa da rotina, trabalha o dia inteiro e precisa chegar em casa, tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que fazer isso, aquilo outro, acaba que vira uma situação. Mas, poxa, eu sei que o celular pode trazer esse tipo, o celular, a televisão pode trazer esse tipo de comportamento, pode alterar o sono. Como que eu vou tentar criar uma estratégia para diminuir? Vamos juntas pensar nisso? Porque a realidade está ali, né? Não dá só para eu dizer, tira a tela do seu filho, que eu sei que não vai tirar, nem eu tiro. Sim. Mas a gente precisa reduzir. Então, como que a gente vai se apoiar? Ó, mãe, eu sei que você tá com dificuldade nisso, mas tá percebendo na tela? Tá com muito problema na tela? Tem criança que come assistindo televisão. Que registro sensorial a criança tá tendo se ela tá vidrada aqui? E eu vi o tanto que isso faz mal, porque o cérebro não entendeu o que ela comeu, né? Então, logo em seguida ela vai sentir fome de novo. Porque ela tem que olhar para a comida, tem que mastigar, tem que sentir o cheiro, né? Isso tudo é muito prejudicial. Uma coisa que eu vi, foi até no Ricardo Ventura, que é o programa, um canal no YouTube chamado Não Minta Pra Mim. E ele falando do alto índice de meninas que têm problemas no trato urinário, justamente porque, por exemplo, o menino, quando ele tá na rua, ele quer fazer xixi, que o pai faz? Abaixa o shortinho e ele faz xixi no poste, na rua, no mato, onde quer. A menina não. Ela tá com um vestidinho, ela tá com uma roupinha. Ah, não, minha filha, não tem como. Não. Segura aí que já já você vai fazer. Então, até a forma como a gente se comporta com os nossos filhos, a gente tem que entender as necessidades de cada um, né? Até mesmo o autista que tem um pouquinho mais dessa dificuldade, né? O Miguel, ele desfraldou graças a uma professora dele, tia Vanessa, um beijão, em um mês de aula, né? Ela conseguiu fazer o desfraude, depois o desfraude total veio quando o pai dele retornou, né? Porque ele não conseguia fazer o número 2 sem ser com a fralda. Então, ele não fazia na escola, a professora me mandava um recadinho, Elaine, o Miguel tá com algum problema? Eu falei, não, é porque ele só faz em casa. Mas não era eu falando que ele não poderia fazer na rua, né? Mas já era o consciente dele ali falando, não posso, porque eu não consigo, minha mãe não vai estar aqui para me limpar, não sei o que passava na cabecinha dele. Mas assim, o tanto que a gente tem que pegar esses detalhes e ver o quanto a gente está cortando, né? Podando a nossa criança. Se a nossa criança é para ser uma árvore grande, linda, e a gente está querendo virar um bonsai, né? Falando assim, não, isso não pode, isso não vai acontecer. A gente não pode fazer isso com as nossas crianças. A gente tem que dar asas, Isso, né? Isso que você falou me puxou uma coisa muito importante que eu preciso, que assim, eu acho que eu sempre vou falar em todas as palestras, em todas as conversas,
que é nós precisamos de tempo. Nós não estamos tendo tempo para as nossas crianças. E o cérebro da criança, a gente tem que levar em consideração que o cérebro da criança, ela interpreta e processa mais lento que nós. Então, ela ainda está aprendendo o que está acontecendo. Então, a gente fala, filho, pega isso. A criança processou e voltou. E pegou, e realizou, deu o comando. Às vezes, pega isso, pega. Não, deixa que eu pego. E já pega logo da criança. Ou então, as próprias atividades de vida diária. Eu vejo que está acontecendo muito no contexto de muitas famílias, seja qual for Nível o social, nível né? social, a gente não está suportando sujeira, então nossas crianças não estão tendo experiências sensoriais, Criativa, né? criativa, nós não estamos tendo tempo para esperar ver o que a criança consegue fazer. Quantas vezes a gente já precisa se arrumar para ir para a escola? Não, às vezes arruma a criança dormindo, ou às vezes já veste a menina, ou a criança, ou o menino, já vai tirando a calça dele, já vai colocando, já vai trocando, escova os dentes, e a criança ainda tá assim. Tá, minha mãe ainda disse bom dia. Quando vê, já tá com tênis no pé. E às vezes a gente tem que acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo, para ir fazendo devagar com a criança, sabe? Para ver se ela consegue levar a colher até a boca. E, como você disse, ser mãe, ter uma criança em casa, é perceber que ela tá ali no. Que ela tá ali aprendendo. Então vai demandar tempo. Vai demandar atenção, vai dar trabalho. Criança dá trabalho, não é um boneco. E é que nem assim, eu mudei o Miguel de manhã para tarde, porque eu acordava 5 horas da manhã, e aí eu acordava, ia preparando mochila, coisas que não precisava dele, ia preparando, deixava o uniforme já arrumadinho ali e tal. Depois eu acordava ele, aí ele ia naquele processamento e tudo, porque o ônibus escolar passava lá. E aí eu vi o quanto isso estava sendo prejudicial para ele. E aí eu falei, não, então você vai dormir até mais tarde e tudo, deixa as suas horas, porque até para o desenvolvimento físico da criança, ela tem que ter uma boa qualidade de sono. Físico, cognitivo, todo o desenvolvimento. E aí, assim, o Miguel, quando ele mudou, eu mudei ele para tarde, nossa, outra criança. Outra criança. Para mim, criança não podia nem estudar de manhã, tinha que ser de tarde. Porque, de verdade, é muito exaustivo para a criança. Eu acho que vai muito de como o cérebro funciona. Eu, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe também pensava assim. Ela me colocou à tarde. Nossa, mas eu detestava estudar à tarde. Eu detestava, porque eu amava ir para a escola de manhã e ter a tarde para brincar. Mas quando eu estudava de tarde, eu acordava tarde, aí tinha que, né, me Almoçar, arrumava, tomar banho almoçar, e já tomar ir. banho e ir para a escola. Aí chegava de noite e não podia fazer bagunça. Mas eu acho que vai Sim. muito do cérebro. Cada criança funciona de um jeito. Eu sempre fui diurna. Eu sempre gostei de acordar cedo. Já minhas irmãs acordavam mais tarde, né? Então, é como o cérebro funciona e a gente perceber como a nossa criança funciona, pra gente potencializar aquilo que ela tá mais se predispondo, né? E eu vou te falar, nos eventos lá do Projeto Incluir, sabe o que que eu vejo? A Hum, gente monta amarelinha, a gente monta brincadeiras de pique-pegue, de pular corda, de correr. Não tem crianças no celular, não tem. Estão todas brincando, não estão desreguladas, pelo contrário, crianças que eram nível 3 foram para o nível 2, conseguiriam deixar pintar o rosto, coisas que não faziam antes. uhum, Conseguiram se organizar. E aí eu falo assim, gente, interagir. olha a evolução Uhum, através da brincadeira. uhum, Então, assim, que nós, pais, tenhamos mais carinho, mais tato, mais sentar no chão, brincar. O sim. Miguel, ele tem uma criatividade para brincar sozinho e Uhum, em conjunto também. legal. E aí eu falo, ele desenvolveu, principalmente porque ele é uma criança da pandemia, Uhum, né? Então ele sabe e fazer o lúdico do carro, bater e tal. E isso é importante. Eu falo, casa bagunçada, eu tenho pavor. Mas eu tive que aprender a lidar com a casa bagunçada. Porque, gente, não tem nada pior do que você ter uma casa extremamente organizada e você morando no hospital. uhum, Então, casa bagunçada, com brinquedo, com tudo. Faça a criança arrumar depois no final. isso. Ajude ela a catar. Mas deixe, permita esse explorar. Parece que a criança não mora dentro da casa, né? Tipo, não, isso aqui eu não posso mexer, isso aqui eu não posso comer, isso aqui eu não posso fazer. Tá, então
você tá fazendo o quê, Uhum. né? Mas é isso, pessoal. Gente, a gente vai ter que fazer uma parte Vai, 2 sim. porque não tem como, né? São muitos assuntos. A terapia ocupacional é um ganho para nós, famílias atípicas, e vendo mais profissionais com essa pegada, com essa juventude maravilhosa, que vem com uma experiência, uma bagagem, um amor mesmo. Eu fico muito lisonjeada de poder conhecer você, de ter essa parceria, de conhecer a Hipermotriz, saber, porque eu não vou indicar alguém, gente, que eu desconfie, Uhum. né? Então é um lugar que, se não precisasse de mim lá, eu deixaria meu filho, ia sair fazer compra, passear e deixar lá Aham. até vai de terapeuta para terapeuta, Aham. porque eu tenho certeza que você tem um feeling muito bom para contratar profissionais lá também, e é uma equipe multidisciplinar maravilhosa. Então, vão conhecer, eu vou deixar aí na legenda para vocês estarem conhecendo tanto o portal do desenvolvimento infantil quanto a IP Motriz, tá? E tudo que você tiver para poder oferecer, me manda que eu vou mandar para esse povo maravilhoso. E a gente está chegando ao final, quero que você fale as considerações finais. Muito obrigada. E vamos ter a nossa segunda parte e vamos deixar essa reflexão, assim. O que fica e o que precisa é a união. Vamos nos unir, vamos trazer informação e vamos procurar informação. Não vamos nos contentar com pouco, né? Com a união a gente consegue, a gente vai atrás e é isso. Por mais que a gente veja uma limitação ali, pergunte, não tenha dúvida, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de se expor. E eu acho que todos os pais, todas as mães, principalmente neurodivergentes, porque a gente sabe que ser pai, ser mãe, eu falo pai e mãe, mas ser mãe exige de exige independente se é neurodivergente ou não. Exige em si, a gente vê desde o bebê nascido, e essa questão da culpa também. Então, assim, mãe, você não tá sozinha. Eu acho que a gente deixa essa frase no final. Você não tá sozinha. Venha, conversa, pergunte, vá atrás, segura a mão uma da outra, faça uma rede imensa, porque a gente, né? Eu já me colocando, vai que venho aí, né? Mas eu acredito muito no poder materno. Eu gostei muito da frase do Hungria do último show que ele deu aqui. Lute como uma mãe atípica, né? Não só falando do autismo, porque, Sim, menino, sai da frente de uma mãe atípica, porque aonde quem tiver no caminho, tenho certeza que 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 vai aprender muito com essa mãe, porque vocês têm muita experiência e trabalhar com crianças neurodivergentes está muito além da somente o que está lá na ciência. A gente tem que conseguir equilibrar ciência e realidade. A gente tem todo esse processo. Então, lute com uma mãe atípica e mãe, você não está sozinha. verdade. E eu queria só fazer uma última observação. Eu vi que a nossa querida e amada Saneago está fazendo, né, uma obra ali bem em frente à IP Motriz, mas não se preocupem, tem um caminho alternativo. Queria que Sim. você explicasse para o pessoal como é que faz para chegar agora para a IP Motriz ali, como é que faz? Ai, Porque ai. tem uma rua ali Sim. Na paralela. verdade, a hipermotriz ela fica na rua 1 da etapa D, né? Então, a gente é basicamente a última casa. Então, caso do lado da hipermotriz tem um pomar. Então, você pode entrar na rua, na rua 1 mesmo, estacionar na rua 1 e passar pelo pomar ali, já pega Umas umas frutinhas ali. frutinhas, Já tem roubei lá junto com a amora, Ana. framboesa. Mexerica, cajamanga, as crianças amam. Então, assim, as crianças, as mães, todo mundo. Então, assim, passa por lá, entra dentro da rua 1, mas graças a Deus, acho que dessa vez vai. Estou com fé. Amém. Assim, meio que sem comunicação, a gente tem uma dificuldadezinha assim, a gente teve que ter alguns cancelamentos, porque houve situações ali que a gente não foi comunicado antes, mas vamos pensar, né? Desculpe nos transtornos, porque estamos para melhor ajudar, mesmo que demore 13 meses. Gente, mas eu vou falar, vale a pena passar por pomar, um riacho, pular jacaré, o que for, para você ter um melhor atendimento
para os filhos de vocês. Pode ter certeza que é um local de acolhimento, de aprendizagem. Você, pai, mãe, vai aprender muito. Essas lições de casa que ela passa, como ela falou, não são tarefinhas. A criança é uma esponjinha, então ela não vai pelo que tu fala, mas pelo que tu age, né? Então, da forma que tu vai agir, é que a sua criança vai observar e ter para ela. Então, nas atitudes, pode ter certeza que o Miguel ainda vem se desenvolvendo desde lá de trás, né? Tem um pouco mais de um ano que o Miguel passou pela Hipermotriz e ele foi muito bem assistido. Então, eu tenho muito a agradecer à Hipermotriz. E é isso, pessoal. Vou falar aqui rapidinho dos nossos queridos patrocinadores, né? Que a gente já está encerrando. Essas pessoas maravilhosas que nos ajudaram e nos dão todo o suporte, né? E a gente fala muito sobre esse suporte. É justamente sobre isso. Gente, olha que arte mais linda. Eu acho a coisa mais fofa a arte da Hipermotriz. É muito sua cara, não tem como. Obrigada. Depois eu passo o link do meu designer, que eu também fiquei muito feliz. Lindo, 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 lindo. O nosso é o Elton Mark, ele é fogo e é bom também. Nós temos aí o pessoal da Agência Observe. Gente, esses meninos são maravilhosos. Quero que vocês entrem lá no Instagram, Agência Observe. Vai lá, fala com o Danilo, fala com o Daniel, fala com todo mundo, fala com o David também, fala com o Cauã. Não são de lá, mas são daqui, mas só tá tudo junto. Esses meninos aqui maravilhosos. E o pessoal do Área Cowork, gente, network, local para você fazer palestra, enfim, tirar foto, é tanto lugar que você precisa conhecer. Entra lá, área.cowork, para vocês estarem conhecendo melhor, tá bom? Compartilhar, ser e realizar. A Way Clube de Negócios, esses meninos empreendedores maravilhosos, que têm altas sacadas bacanas. Você que está empreendendo, quer empreender, vai lá, tem o YouTube, o canal no YouTube e o Instagram também. A Way Clube de Negócios, tudo junto. E, por último, a nossa querida Base Multicred. Você tem lá como fazer o adiantamento do seu FGTS e o seu consignado. Pode ter certeza que a gente vai deixar um linkzinho aí para vocês acompanharem. Fala que foi indicação do Projeto Incluir, para você conseguir altas coisas legais lá, que pode ter certeza que o Guilherme tá ali para te atender, a Mônica, todo mundo. Valeu, pessoal. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada. Vai ter repeteco, porque gente boa, meus convidados são tudo maravilhosos. Vai ter que ficar vindo assim, de ano em ano. De ano em ano, não. Não vai demorar ano, não. É menos. Viu, pessoal? Então, muito obrigada a todos vocês. Um forte abraço. Vai lá, nosso QR Code está aí. Se quiser nos ajudar, nos ajude. Tem ali o nosso CNPJ. Quiser ajudar, R$1 já vai estar ajudando o Projeto Incluir. Estamos para fazer 1 ano, dia 18 de maio, lá no Brasil Center Shop. E você está convidadíssima, viu, meu amor? Obrigada, você tá lá. E ó, fica aqui, ó. Cobrem dela, porque a gente tá faltando parceria aí. A gente já conversa, mas o tempo nunca a gente se encontra. Mas vai vir parcerias aí. Terapia da Hipermotriz com o Projeto Incluir. Já, já. Acompanhe no Instagram, tanto da Hipermotriz quanto do Projeto Incluir, essa parceria maravilhosa que está saindo do forno para vocês. Cobrem dela. Cobrem de nós. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.